E a pergunta que a Marita Vargas traz, ela se relaciona, por isso eu vou fazer as duas simultaneamente, professor. Ela diz, segundo a legislação vigente, aí ela coloca aqui o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Diz, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Aí ela traz, mas em um dos nossos tribunais superiores, foi reconhecido o direito de divisão de pensão a uma mulher que vivia com um homem casado, e casado de uma forma legítima, né? Enfim, pelo casamento mesmo. O senhor concorda com isso? E os requisitos de lei? Isso não é concubinato? Enfim, essa questão. Como se envolve também com essa questão da união entre 3 ou mais pessoas? Eu fiz essas duas perguntas de uma vez só e passo ao professor Renan para que nos responda e nos esclareça essa dúvida polêmica e complexa. Tá certo, professor Diogo. Um abraço aos nossos ouvintes, a Marita Vargas e ao Leandro. Né? Obrigado pela participação, é uma felicidade imensa poder receber essas perguntas. Muito bem. Vamos resolvê-las, então, dentro do possível, né? A primeira situação importante é separar. Existem uniões concomitantes ao falar de união estável? Sim, isso é possível. Já veremos o porquê. Mude-se a pergunta. Existem uniões concomitantes no casamento? A resposta é não. Não pode haver, no sistema jurídico brasileiro, as uniões, casamentos concomitantes. Isto sim, afigura-se desde já uma infração grave à norma. Né? Isto está, inclusive, colocado num dos casos de impedimento ao casamento, que se aplica também à união estável. Agora vamos à união estável. Falávamos que é possível na união estável haver, portanto, múltiplas convivências? Duas premissas. Primeiro, no mundo dos fatos, sim, é possível. No mundo jurídico, a norma não o proíbe de forma clara. Todavia, os tribunais, diga-se, não só superiores como inferiores, já analisaram há um bom tempo esta questão. Começou no Rio Grande do Sul o problema. Começou lá no Rio Grande do Sul, no Tribunal do Rio Grande do Sul. E eu sei porque à época eu estava no Rio Grande do Sul e acompanhei isso. Inclusive advoguei em um dos casos que fizeram com que os tribunais superiores se posicionassem dessa forma, possibilitando à convivente a recepção de metade do benefício que deveria ser auferido pelo sujeito que faleceu, dividindo-o com a esposa. Então vamos responder. Primeiro passo. É possível, existe então união estável concomitante? Sim, as chamadas uniões estáveis paralelas. Elas existem. Pode ser que o sujeito tenha um vínculo afetivo com uma pessoa, mas que também tenha um vínculo afetivo não revelado com outra pessoa. Digamos que o primeiro vínculo seja um vínculo formal, casamento, e o segundo vínculo seja um vínculo informal e ainda não registrado, e ainda não constituído normativamente e juridicamente, uma união estável. Uma união estável que não foi sequer ainda afirmada pelas partes. Pois bem, se essas uniões existem no mundo dos fatos, da realidade, o direito não poderia simplesmente rechaçá-las sem considerar o cuidado com a pessoa, a dignidade da pessoa humana, o valor que aquela pessoa que também vive com alguém tem, as suas necessidades. Seria incoerente pensarmos que somente a esposa teria direitos a valores ou a recebimento de quantia, pensão, por exemplo, e deixar aquela outra companheira que, durante um longo período da vida, também se dedicou ao mesmo cidadão. Claro que aqui há um problema. E esse é um problema clássico que a doutrina e a jurisprudência ainda não resolveram. Sustenta a parcela da doutrina e jurisprudência que, para que sejam reconhecidas as uniões estáveis concomitantes, haja um requisito necessário, qual seja o desconhecimento da relação marital daquele cidadão com outra pessoa. Esse é um requisito que exige parcela da doutrina e jurisprudência. A outra parcela da doutrina e jurisprudência é muito mais flexível, pouco se importando com o conhecimento ou não, e sim com a relação entre essas duas pessoas. Portanto, aqui vamos ao primeiro ponto.
Há relações de uniões estáveis concomitantes entre duas pessoas ou mais? Claro que existem. Todavia, com um cuidado. Relações distintas entre si com pessoas diferentes. Não pode haver uma relação de união estável entre 10 pessoas em conjunto? Isto não existe. Isto é qualquer coisa, menos união estável. Agora, A pode estar em uma relação de união estável com B. B pode estar em uma relação de união estável com C, com D, com Y. E aqui nascem as uniões estáveis concomitantes. Esta é a realidade que nós hoje temos. Mas não foi isso que os tribunais decidiram, e que a Marita traz muito bem. O que os tribunais decidiram foi o seguinte: de um lado eu tenho um casamento entre A e B. Do outro lado, eu tenho uma união estável entre B, que participa do casamento, e C, que participa da união estável. E os tribunais disseram o seguinte: B morreu, B vivia em casamento com A e em união estável com C, pois ambas, ou ambos, têm direitos de reaver cada qual metade daquilo que perceberia o cidadão falecido. E isso os tribunais o têm dito. E este manifesto, esse movimento, começou no Tribunal do Rio Grande do Sul. Foi exatamente assim, professor.